Então vamos lá, eu vou te falar nesse vídeo 7 alimentos que você deveria ter parado de comer ontem. Tá bom, vai, eu deixo você parar de comer hoje, sem problema, tá? Esses 7 alimentos são para que você tenha uma saúde física e mental de forma extraordinária. Por quê? Porque no momento que nós estamos vivendo é um momento delicado em que você tem que ter uma saúde de ferro, em que você tem que ter força, seu sistema imunológico tem que estar forte para o que chegar até você ele combater. As células T, que são soldadinhos da defesa, tem que estar firme e forte. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar 7 alimentos que você deveria ter parado de comer ontem, combinado? Então, vamos lá para o primeiro. O primeiro é quem? Sei que você não adivinhou, mas o primeiro é o açúcar. Por quê? Você precisa parar de ingerir açúcar, ou pelo menos em quantidades menores. Se você puder não ingerir açúcar, melhor para você, tá? Ah, tá bom, mas tem alguns adoçantes, tem alguns tipos de açúcar que tá liberado, né? Porque o médico falou que é melhor usar um tipo de adoçante. Ó, já te aviso de agora, já no começo, de que entre você escolher usar um adoçante e usar o açúcar, tá bom, vai, fica com açúcar. Mas não qualquer açúcar, o açúcar integral, que é o açúcar mascavo. É quase um alimento, é considerado quase um alimento porque ele tem nutrientes, pelo menos para o seu corpo. Outro dia eu explico para você por que você não deve usar então os... O que eu acabei de falar mesmo? Ah, tá. Viu só? Sabe por que isso acontece? Isso é de forma proposital, porque quando você precisa do raciocínio e quando você tem um açúcar exagerado no seu organismo, a sua memória começa a falhar. É por isso que é muito importante você parar de usar açúcar ou pelo menos reduzir drasticamente a quantidade, para que você não precise usar, para que você não precise então recorrer a médicos, nem recorrer a nenhum medicamento e ter uma saúde de ferro. Assim você não vai precisar usar nenhum tipo de adoçante nem nada que vai lesar a sua saúde, combinado? Por que então que eu não devo usar o açúcar? Porque o açúcar ele mata todos os seus neurônios. Eu tenho um videozinho que eu não vou conseguir colocar porque eu ainda não tenho recursos ainda suficientes, né, intelectuais para poder montar vídeos. Então eu gravo assim direto, o que vem eu já falo, só prepara aqui o conteúdo igual eu acabei de separar aqui os alimentos dos quais eu vou falar e mando ver. Mas aí futuramente, quando eu tiver mais esperto aqui na parte do YouTube, eu faço um vídeo explicando para você por que, mostro os vídeos, tudo direitinho, tá? Mas o que acontece? Quando você come o açúcar, ele vai matando os seus neurônios. Pessoas... Tem um estudo que foi realizado, eu não gosto de usar muito estudos, né? Porque de fato isso aqui não é um conteúdo para gente intelectual. São para pessoas que querem melhorar a saúde de forma simples, que está cansado de ir no médico e que infelizmente não encontrou solução para o seu problema. Mas tem um estudo aqui no Journal of Endocrinology, olha que nome bonito, em que ele fala de que o excesso de açúcar faz com que você tenha uma diminuição dos seus neurônios. E os seus neurônios são responsáveis pelas conexões do seu cérebro. Para quando você precisar de uma informação, a informação vem e explode então na sua cabeça, tá? Então o açúcar ele faz exatamente isso. E logo quando você come qualquer alimento doce, a primeira coisa que acontece é que quando você coloca na boca, automaticamente o cérebro diz: "Ei, insulina, corre lá porque entrou alguma coisa doce aí". E aí você começa então a desenvolver então em alguns casos, a hiperinsulinemia, tá? Que é quando a insulina vem em excesso e ela não volta, ela não consegue então penetrar a célula. E aí você começa a ter alguns problemas, e eu já sei que você já sabe, exatamente esse aí mesmo. Você vai se tornar um pré-diabético e depois vai se tornar um diabético. Isso não é bom, eu acredito que você também não queira que isso aconteça com você, né? O segundo que você precisa abandonar ontem, você devia ter abandonado ontem, são os óleos vegetais, tá? Você não deveria usar óleos vegetais. Por quê? O processo de fabricação desses óleos faz com que ele oxide. Por exemplo, quando uma embalagem então de óleo vem então para o supermercado e ele fica lá na gôndola, lá onde você compra, você não vai mais comprar, eu sei, mas onde você comprava, aí você vai lá na gôndola lá e olha o óleo, já coloca lá no seu carrinho. A luz, a luz faz com que ele seja então oxidado, ou seja, ele fica estragado. E aí, claro, quando você usa um óleo vegetal, já é vegetal, você não deveria utilizar. E ainda mais que está estragado, você agora vai ter alguns problemas. Por exemplo, você vai ter calcificação nas artérias, vai subir a sua pressão, vai sujar o seu corpo, é bem simples. E aí, claro, vai aumentar o seu colesterol. Outro dia eu falo sobre colesterol, que o colesterol então vai vir para te salvar, né? E qual que é o pior então?
Falando então dos óleos, já vou incluir então os alimentos fritos, né? Porque o ideal é você comer alimentos crus, assados, cozidos e de preferência nunca frito, tá? Se você tem que fritar, não tem problema. Use então o alimento, o óleo de coco. Use o óleo de coco, tá? Não vou falar sobre óleo de coco hoje, mas um dia eu posso fazer um vídeo só sobre o óleo de coco. Mas se você tem que fritar de fato, esqueça os óleos vegetais, use o óleo de coco. Por que você não deve então usar os óleos vegetais? Já te expliquei. E agora o principal, o pastel de feira. Puxa vida, aquilo é uma bomba. Só o cheiro hoje já me irrita. É igual o cheiro da carne de porco. Quando eu não quero mais comer um alimento, eu oro para Deus e falo: Deus, me ajuda eu ter nojo desse alimento aqui, igual eu tenho da carne de porco. É exatamente. Eu vou falar mais para frente sobre a carne, que é um dos alimentos, não vou falar agora. Então eu peço: Deus, me ajuda, aí eu quero ter nojo desse alimento igual eu tenho da carne de porco. Eu gosto do cheiro de churrasco, mas da carne de porco de jeito nenhum. E esse outro produto é o pastel de feira. Nossa, aquele cheiro já me embrulha o estômago, aquele cheiro já me irrita. E de fato aquilo é uma bomba que vai te matar. Por quê? O óleo já não deve ser usado, o óleo vegetal. Ainda mais o cara da feira usa aquele óleo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Sei lá quanto tempo. Ele só vai repondo. Se você me falar, Giovanni, mas se eu encontrar então uma feira onde o dono do pastel lá, da barraquinha de pastel, ele então utilizar o óleo de coco, pode? Pô, me avisa, então manda aqui nos comentários que até eu vou querer ir lá comer esse pastel lá. Porque de fato eu faço pastel aqui em casa e a gente frita tudo no óleo de coco, quando a gente frita. Não é sempre, mas de vez em quando. Então você não deve então usar. Por quê? Porque os óleos vegetais, a principal razão ele é riquíssimo em ômega 6. E o contrabalanceamento deve ser balanceado então o ômega 6 e o ômega 3 em 3, no máximo 4 para 1. A ingestão do óleo vegetal em proporção de ômega 6 e ômega 3 é de 40, em alguns casos até 60 para 1. É por isso que você não vê ninguém falando na televisão para você comprar um óleo, um ômega 6. Ah, compre o ômega 6 que ele é bom para isso. Ele é tão bom, tão necessário para a sua saúde, principalmente a saúde cerebral, quanto o ômega 3. Porém, quando ele está em excesso, que a gente já tem uma alimentação rica em alimentos ricos em ômega 6, por exemplo, amendoim é riquíssimo em ômega 6 e vários outros, posso falar mais sobre isso no próximo vídeo, isso vai te atrapalhar. Então o primeiro passo você agora eliminou o óleo vegetal, e você vai agora tentar recuperar o prejuízo ingerindo então o ômega 3. E você vai ingerir qual? O meu preferido é a linhaça. Você que vai acompanhar o meu canal agora nessa série de vídeos que eu estou fazendo, você vai começar a ingerir o óleo de linhaça, tá? Não o óleo vegetal dos vegetais, tá? Um óleo de cereal, por exemplo, vai ser bom para você. Mas para cozinhar a altas temperaturas, não use nenhum óleo vegetal. Combinado? Outro que você deve então evitar, ou pelo menos tirar da sua vida, tá? Eu sei que evitar porque vai ser difícil. Você fala, puxa vida, Giovanni. Então já vou falar para você. O terceiro então agora é os alimentos refinados, ou seja, carboidratos, né? Por quê? Porque quando você come um alimento refinado, o nome já diz, refinado, morto 2 vezes. No dia 2 de novembro de todos os anos é comemorado, não sei se diz comemorado, né? É lembrado então o dia do quê? Sim, o dia dos finados. Agora imagine refinado, ou seja, morto 2 vezes. Grava essa informação e aí você vai pensar várias vezes, eu tenho certeza, na hora de você comer um alimento refinado. Por quê? Quando você come um carboidrato refinado, por exemplo, ele vai então, seu corpo vai digerir e tal, eu vou explicar mais em outros vídeos sobre isso, aí o seu corpo vai digerir, só que o que vai acontecer? Vai entrar de uma vez na sua corrente sanguínea o açúcar, a glicose, e vai subir. E aí, quando ele subir, quando ele atinge um pico, ele vai glicar, vai causar então uma glicação, um excesso de glicose então. E o que vai acontecer? Você agora você vai ser diabético por um período de tempo. Diabético sim, por um período de tempo, até o seu corpo mandar a insulina lá para quebrar todas os carbos tudo certinho ali para o seu corpo então baixar então a glicemia, tá? Então agora quando você come um alimento integral, você não tem esse problema. E o nome já diz integral, é íntegro, tá completo. Você vai ter nutrientes. Então, como você come um arroz, por exemplo, um arroz branquinho, que é refinado,
ele não tem muitos nutrientes. É por isso que vou falar mais sobre isso também em vídeos futuros. Tem muita coisa para falar, né? Sobre isso, que você deve comer então os alimentos integrais. Por quê? Porque agora você vai estar nutrido e não simplesmente alimentado. Então o importante é você pelo menos diminuir a quantidade. E o que você pode fazer? Comece a visitar então essas casas de produtos naturais e comprar os alimentos integrais. O arroz integral, tem vários tipos de feijões que você pode então alimentar. Você se alimentar, você pode então incluir também os cereais. Isso tudo vai te auxiliar, tá? O outro alimento que eu gostaria de te falar, então eu já falei para você do açúcar, dos óleos vegetais, também inclui aqui as frituras, os carboidratos refinados, e o quarto alimento que eu vou falar para você é o leite de vaca. E vou incluir aqui todos os leites, tá? Se você tem uma vaca, tudo bem, você pode ir lá pegar e mandar ver. Só que você não precisa, já preciso te avisar que você não precisa disso. Por quê? Porque você não tem a proteína necessária para quebrar então as proteínas do leite. E aí vai te trazer problema, vai te trazer alergias, vai... Olha só, eu não vou falar desse estudo não, mas olha só. Quando você então ingere então leite, ele vai então roubar o cálcio dos seus ossos. Como assim? Eu ouvi sempre de que o leite era por conta do cálcio. Não, não precisa se preocupar. Se você precisa de fato de cálcio, você pode usar então o chá da moringa oleífera e você pode usar o chá da amora. Esses dois vão te auxiliar nisso, tá? Então ele vai roubar do seu corpo. E são alimentos inflamatórios. O leite é extremamente inflamatório. Pode ter certeza, se você tem alguma alergia, principalmente rinite, sinusite, bronquite, tira o leite por um período. Prova os 10 dias. Tem um vídeo aqui meu falando no canal aqui sobre acho que é a fórmula da saúde da Bíblia, o nome do vídeo. Então você vai parar por 10 dias e aí você vai ver se não vai melhorar a sua alergia, tá? Então o vídeo já ficou com 12 minutos, eu vou ter que dividir em duas partes, senão ele vai ficar muito grande. Então essa é a primeira parte. Você então precisa se inscrever no canal, deixar o seu like, claro. Se você não se inscreveu ainda, porque eu imagino que você já se inscreveu, né? Tanta informação que eu já te passei, né? E aí você volta para assistir o próximo vídeo, a parte 2 dos alimentos inflamatórios. Combinados? Conte comigo, você merece ter saúde.